Graças a Deus. Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo São Pedro. Fica lá no finalzinho da Bíblia, né? O capítulo é o capítulo de número 5, o versículo é o versículo de número 5 também, né? Se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar pelo telão aí, a leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte, nos fala: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Aí depois ele vem e diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistides firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Eu quero, nesta noite, conversar com vocês dentro da palavra de Deus e quero pegar aqui os conselhos do apóstolo São Pedro. Ele escreveu isso aqui quando ele já tinha em torno de 65 anos, 64. Ele já estava bem coroa já, né? Já estava velho. Ele tinha condições de refletir um pouco e de falar algumas coisas que eram totalmente, no primeiro momento, contraditórias com aquilo que ele foi, com aquilo realmente que ele demonstrava ser. Quando você olha no Novo Testamento, um pouco mais atrás, que você vê o apóstolo São Pedro mais novo, você percebe que ele tinha um comportamento bem diferente desses conselhos que ele está dando aqui. Mas, na verdade, é assim, o tempo vai passando e a gente vai ficando experiente. Na medida em que você vai mudando a sua idade, você vai amadurecendo e a sua forma de pensar vai mudando muito. Dizem que o cérebro da gente fica em formação até os 29. A última parte que amadurece, que se conclui, diz que é a parte frontal, que é a parte que define o impulso, que define a forma de vermos a vida de uma maneira melhor, e é a parte que amadurece muito depois dos 20. A legislação diz, pela lei, uma lei de 1990, fala que você é adolescente até os 21 anos. Só que hoje os estudos já dizem que parece que a adolescência vai até os 29. Você se animou, né? Quem tem menos de 30. E parece assim que a melhor maneira de tomar decisões é depois dos 30. Principalmente coisas referentes à nossa própria vida, porque antes dos 30, parece que a gente erra mais do que depois dos 30. Por isso que você pode olhar um pouquinho para trás e você olha em algum momento da sua vida, você vai perceber que você viveu um momento que você imaginava assim, que aquilo ali era tudo para você. De repente aquilo não aconteceu. E hoje você olha para trás e você fica rindo. Como é que eu fui tão apaixonada naquela época, que eu ficava maluca, que corria atrás, que sofria, que queria tomar chumbinho? Aí você para e pensa, mas o que deu na minha cabeça? Porque você amadureceu. E quando você lembra em alguns episódios da sua vida, quando você era um pouco mais novo, você descobre pelo menos que você estava totalmente fora da sua realidade. Mas se você tivesse tomado qualquer decisão naquele momento, com certeza você teria se arrependido depois. A cabeça da gente muda muito. E essas questões relacionadas com decisões, elas são muito importantes. A gente tem que esperar um pouco o amadurecimento chegar, para a gente estar mais amadurecido em termos cerebral, para poder decidir determinadas coisas, porque muitas decisões que nós tomamos em determinados momentos da nossa vida, são decisões que às vezes o tempo passa, que a gente analisa e avalia e pensa, se fosse hoje eu não tomava essa decisão.
porque você amadureceu. Nós somos muito levados pelas nossas emoções. As nossas emoções nos enganam. O nosso coração nos engana. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, diz a palavra de Deus. Porque às vezes você vai fundamentado somente numa emoção do momento e lá na frente, quando a razão chegar, você percebeu que a emoção te enganou. Te levou para um estado de euforia no momento em que você achava que aquilo era tudo para você. Era tudo. Eu falei isso para uma irmã, uma certa ocasião, disse isso para ela, ela não acreditou em mim. Com respeito ao relacionamento dela. Os anos se passaram, e hoje ela diz, o senhor tinha razão, ela fala para mim assim. A minha cabeça mudou totalmente. Eu não sei como eu vivi naquela loucura. Eu digo, pois é, viveu e passou. Porque é muito difícil. Dizem que todas as decisões antes dos 30, elas nunca são definitivas. Porque a gente tem que ter um pouquinho de razão para poder decidir determinadas coisas. Isso são estudos e são teorias. Mas a gente não pode dizer que seja realmente alguma coisa com um fundo definitivo de verdade, porque eu acho que cada pessoa é cada pessoa. Não é isso? E o apóstolo São Pedro está falando coisa que eu vou falar para vocês aqui. Tem um pastor da Igreja Quadrangular que eu admiro muito e respeito muito, porque eu acho ele muito sábio. As coisas que ele fala para mim, eu vou guardando na cabeça. E ele já tem quase 80 anos. E um dia desse ele falou para mim assim, olha Paulo, durante esse tempo todo que eu sou pastor, que eu sou líder da igreja, que eu tenho que tomar decisões, que eu tenho que tomar posições em determinadas situações, eu tomei muitas decisões, ele falou assim. Muitas decisões eu tomei baseado na lei, baseado no regimento. Eu cheguei e vou tomar essa decisão baseado na lei, baseado no que diz o regimento interno da instituição, ele falou. E dessas decisões que eu tomei assim, muitas delas eu me arrependi amargamente. Agora, aos 80, eu pensei, não deveria ter tomado aquela decisão, daquele jeito ali. Eu me arrependi de muitas delas, mas tem outras decisões que eu tomei, que eu nunca me arrependi, ele falou assim. Foram as decisões que eu tomei fundamentado na misericórdia, ele disse. As decisões tomadas fundamentadas na misericórdia, não me arrependo de nenhuma delas. Para mim foram as decisões mais acertadas, mas todas as decisões que eu usei exatamente a lei, um regimento para poder decidir, eu me arrependi depois de algumas delas. E é exatamente assim. Claro que há momentos em que você tem que se deixar levar pelo coração também. Você não pode ser só lei, só regras. Porque às vezes só lei, só regras, você acaba não deixando a misericórdia entrar e a sua bondade prevalecer dentro de determinadas questões. Há momentos que é preciso saber recuar, há momentos que é preciso reconhecer coisas e admitir, há momentos que é necessário até a gente dar a nossa razão para os outros, para poder viver em paz, para poder viver bem e para estar em paz consigo mesmo. Então essas são as decisões humanas que Deus às vezes trabalha muito para fazer nós sermos pessoas melhores do que qualquer lei, do que qualquer regimento, do que qualquer coisa que estabeleça uma postura em determinada questão. Há momentos em que Deus diz para você que você tem que quebrar determinados protocolos, porque o próprio Deus quebrava protocolos, o próprio Jesus quebrou protocolo de lei inúmeros em favor das pessoas, em favor do ser humano. E a gente vai aprendendo, e às vezes o tempo vai amadurecendo isso. E é isso que a gente consegue perceber aqui do apóstolo São Pedro. O São Pedro começou a acompanhar Jesus, ele era bem novo, pelo que se sabe. Ele começou a acompanhar o Senhor Jesus Cristo. Nesse período que ele acompanhou Jesus, Jesus tinha 30 anos, acredita-se que ele deveria ter mais ou menos a mesma idade. Ele era muito impetuoso, ele era muito intempestivo, aquele camarada que parecia que era totalmente levado a tomar decisão no impulso, a tomar decisão na pressão. Era aquele sujeito que parece que era tão rude, que entendia que para poder se resolver as coisas, tudo tinha que se resolver na força, no grito, na pressão e na intimidação. E às vezes nós temos muito esse tipo de atitude, essa maneira de ser. Às vezes nós pensamos que às vezes nós só seremos respeitados se nós gritarmos mais alto do que o nosso oponente,
Se nós termos a força maior para poder dar um murro na mesa, a ponto de quebrar essa mesa, para que todo mundo venha nos respeitar, e às vezes nossa impressão, ou nosso sentimento nos leva a acharmos que as pessoas só vão nos entender, ou se submeterem a nós, se nós demonstrarmos toda a força que nós temos. Se puder ficar verde na hora de tentar impor a nossa vontade, parece que para muitos é muito melhor, porque você vai simplesmente amedrontar e assustar e se agigantar e de repente se fazer entender ou se fazer simplesmente recuar alguém que você está simplesmente afrontando. E às vezes a gente acha muito que a vida está voltada muito pela força. E nós sabemos que não é bem assim. Hoje as pessoas sabem que tudo se estabelece fundamentado na conquista. A forma que você tem para poder conduzir as coisas. Tanto é verdade que hoje as pessoas andam procurando, as grandes empresas andam procurando executivos, pessoas que têm aquela qualidade que eles chamam de inteligência emocional, camarada que é capaz de conciliar, de juntar, de agregar, que não afasta, aquela pessoa que tem facilidade de lidar com gente, que sabe recuar, que sabe ser flexível e que sabe conduzir pessoas. Todo mundo está atrás disso hoje, as pessoas que têm essa habilidade para poder lidar com pessoas, o que prova então que hoje ninguém está resolvendo mais nada no grito, ninguém está resolvendo mais nada na força. Você não mantém um casamento dando um murro na mesa como era há 50 anos atrás, em que o marido chegava, as crianças se escondiam, todo mundo ficava com medo, a mulher ficava apavorada, porque tinha chegado o senhor da casa, aquele que costumava impor o respeito através da pressão e da autoridade que tinha. Hoje não funciona mais isso. E a gente reclama às vezes que parece que algumas coisas mudaram. E mudaram, e você percebe que as pessoas estão tão entendidas com respeito aos seus direitos, e o direito que tem de serem respeitadas, amadas e consideradas, que as pessoas que ainda se mantêm naquele posicionamento antigo, ficam sozinhas, ficam isoladas, são abandonadas, passam a viver uma vida solitária, porque todo mundo sai de perto. Por quê? Porque esse tipo de atitude não consegue mais se adequar nos tempos em que nós estamos vivendo. Jesus, ele conseguiu perceber isso na frente de todo mundo. A maneira como ele era tolerante, a maneira como ele compreendia as pessoas, a maneira como ele cuidava das pessoas, onde cuidar e conquistar pessoas era mais importante do que você usar o poder e a autoridade que tem para tentar se impor sobre o outro. E essas coisas Pedro foi aprendendo, porque ele era intempestuoso, ele era descontrolado. Ele era do tipo que achava que resolver as questões era no ferro, era na espada, era na pressão, era peitando todo mundo. O tempo foi passando, a cabeça dele foi amadurecendo e ele foi mudando as coisas. Ele foi percebendo que às vezes você precisa ter muita sabedoria para perceber exatamente o que acontece em sua volta. Você tem que ter sabedoria, tem que ter uma visão espacial da coisa para poder perceber que você está vivendo ali e que precisa ser sábio e que a sua sabedoria ela é determinante para que você viva bem, para que você obtenha conquistas, para que você realmente prospere, e tanta coisa está precisando dessa sua sabedoria, dessa sua inteligência. Uma inteligência que Deus dá para você, para nós, mas que às vezes nós não sabemos usar. E Pedro, então, falando, ele escreveu uma carta lá no finalzinho da vida dele e começou a dar um conselho fundamentado na percepção dele. A percepção de um cara experiente, a percepção de um camarada que acertou errando muito para poder acertar, mas tentando passar para nós que você pode acertar muito sem errar tanto. A experiência de um indivíduo, de um camarada que tinha vivido o suficiente para perceber, acima de tudo, que a vida, além de nós nos permitirmos a influência de Deus, a direção de Deus e a influência do Espírito Santo, sabermos, acima de tudo, que nós devemos
compreender pessoas, se aproximar delas, saber como lidar com elas e, acima de tudo, sabermos como nos aproximarmos de Deus. E ele começou falando uma coisa que eu acho interessante, que foi no texto que eu li para vocês, que nós começamos a ler. Ele começou dizendo uma coisa que me chama a atenção, falando aos jovens, rogo aos jovens. Por quê? Porque ele sabia como é que é o comportamento do jovem. O jovem às vezes acha que a coisa tem que ser levada pela emoção, pela influência, pelo modismo, e ele estava tentando dizer para os jovens que não era assim. Ele disse, rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Ele disse assim. Por que ele falou? Porque se você é jovem e for inteligente, você pode se aproveitar da experiência e da sabedoria de quem viveu mais. Sabedoria que você não vai conseguir adquirir se você não viver, mas que você pode se adiantar ouvindo aqueles que são mais velhos e pegar a experiência deles e tirar proveito disso para você. Porque você não consegue obter a experiência ou a sabedoria de um idoso se você não envelhecer. Tem coisas que somente a idade dá para você, mas, no entanto, você pode se juntar próximo de um idoso, de uma pessoa idosa, e simplesmente aproveitar a sabedoria dele, e a sabedoria dele te dá um norte, te dá uma direção, exatamente por quê? Porque ele viveu. Essa talvez seja a grande sacada dos chineses. Os velhos é que cuidam das crianças. Muito na cultura chinesa isso. Foi isso que manteve o cristianismo de pé na Rússia, no período da União Soviética. Porque as vovós que tomavam conta das crianças não deixou desaparecer do coração dessas crianças a fé em Jesus, porque elas que passavam toda a informação, já que havia toda uma pressão de proibição dentro do regime. E Pedro então percebeu isso e ele disse essas palavras aqui aos jovens, para ser submisso aos idosos. Foi o que ele falou. Aos mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros. Procure saber tratar as pessoas, disse ele. Saber respeitar as pessoas. Se vestindo, se cingindo de toda a humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, para não ficar arrogante, para não ter problema com Deus. Porque a pessoa que é desprovido da humildade, ele bate de frente com Deus, e Deus vai ter que achatar essa pessoa, porque não tem coisa que Deus mais abomine do que arrogância, orgulho e falta de humildade. Eu sempre gosto de falar isso, porque geralmente nós temos uma mania de rotular pecado grave para Deus. E para nós, pecados graves, a gente até sabe, se for pontuar aqui, são sempre os mesmos. Olha, fazer isso é muito grave. Mas tem uma coisa que é a coisa mais grave que existe, e ninguém pontua, ninguém rotula como coisa grave, que é o orgulho. Ninguém é excluído de igreja por causa de orgulho. Ninguém é olhado de uma forma negativa porque é orgulhoso. Mas, no entanto, o orgulho é o pecado mais grave, porque esse foi o pecado do diabo. O diabo não cometeu outro pecado, não, ele só foi orgulhoso. E Deus teve dificuldade e teve que se desfazer dele. E a Bíblia deixa claro, algumas pessoas Deus rompeu relação porque eram orgulhosas. Mas o que é orgulho, afinal? Estava tentando fazer uma definição correta de orgulho. Tem uma definição que diz que é um autoconceito elevado de si mesmo. É quando a pessoa literalmente se acha. E eu estava lendo aqui que a humildade, por exemplo, é uma atitude mental que constantemente relembra a pessoa de que não possui qualquer razão para se considerar especial aos olhos de Deus. Isso é humildade. É a definição de humildade. E orgulho é exatamente isso. É o autoconceito elevado de si mesmo. É quando você se sente a pessoa, se sente superior ao outro.
O orgulhoso, ele acha que não tem que aprender nada com ninguém, por isso ele se atrasa. Ele acha que só tem a capacidade de ensinar e nunca de aprender. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender, e tão burro que não possa ensinar. Tudo é uma questão da forma como você olha as coisas. Você aprende com qualquer coisa. Salomão, que era um homem sábio, ele diz lá em Provérbios 6,6, se não me falha a memória, vai ter com a formiga ou preguiçoso, mandando a gente aprender com a formiga, porque ele estava observando as formigas e percebeu, aprendeu que as formigas eram incansáveis no seu trabalho e aquilo passou uma lição para ele. Quando você está aberto para aprender, você aprende e se torna sábio. Mas orgulhoso nunca está aberto para aprender, ele só acha que só pode ensinar, que ele não tem que aprender com ninguém e não se submete a ninguém. E esse é o grande erro. Esse é o grande erro. Isso é um orgulho, que é uma coisa grave para Deus, que a Bíblia diz que Deus resiste esse tipo de pessoa assim, que acha que só é Ele, viva eu, glorificado seja eu, bendito seja eu. Isso é uma das coisas que abomina, é abominável aos olhos de Deus. E às vezes nós somos assim, sem percebermos que somos. O orgulho de não admitir, de não reconhecer, de isolar pessoas, de criar situações que demonstram exatamente o orgulho dentro da gente. Isso nos atrapalha. E ele começou dizendo exatamente essas palavras que eu disse para você. Sede humildes, porque Deus concede graça para quem é humilde. Ele disse assim. O que é graça? Graça é favor imerecido. Está dizendo aqui que Deus, Ele concede favores àquela pessoa que é humilde, àquela pessoa que chega e que reconhece Ele e que sabe que não é digno de nada, mas que depende da bondade de Deus, e não somente da bondade de Deus, da bondade de pessoas. E Pedro foi passando essa experiência aos 65 anos depois, totalmente diferente do camarada que afundou lá no mar da Galileia, porque se achava o cara. Totalmente diferente do camarada que chegou e disse, todo mundo pode te negar, mas eu não nego. Negou 3 vezes. Camarada diferente daquele que puxou uma espada para tentar resolver o negócio do grito, que foi repreendido por Jesus. Agora, ao passar dos anos, ele percebeu que aquela era exatamente as reações erradas e que agora, aos 66 anos, ele tinha percepção da coisa como deveria ser feita. Ele vai e diz, humilhai-vos. Aí depois ele entra no mundo espiritual. A experiência que ele teve, a experiência que ele percebeu ao longo do tempo, fez ele escrever isso e deixar essa lição para nós. Diz ele, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, disse ele, para que em tempo oportuno ele vos exalte, disse ele. Aprenda a se humilhar. Às vezes eu fico pensando nessa questão da humilhação diante de Deus. É quando você reconhece a soberania de Deus e você admite que você não merece nada. Você está na dependência da vontade dEle. É reconhecer a soberania dEle. Bem que hoje as pessoas têm algumas práticas que elas são totalmente contrárias a tudo isso que está escrito aqui de humilhação. Como é que a gente ouve hoje as pessoas? Não, meu irmão, se revolte contra Deus. Se revolte. Quando não aceite isso, determine. Chegue lá com Deus e determine Ele. Deus, oh meu Deus, eu estou assustado porque o meu servo está determinando para mim que eu tenho que fazer aquilo. Que ilusão, isso não é posição de humilhação. Põe na sua cabeça uma coisa, você não determina nada. Você, eu e nós que estamos aqui, somos chamados de servos. Senhor é Ele. Ninguém, nenhum servo diz ao seu Senhor o que é que ele tem que fazer. Nunca. Se você for humildezinho e humilhado, é mais fácil dele honrar você pela sua humildade. Mas chegar dizendo eu determino isso, eu me revolto contra isso, me revolto contra aquilo outro, não vai facilitar e não vai adiantar nada. Pedro aprendeu isso. Ele disse, humilhai-vos.
Chegue e reconheçam que você está diante de alguém que é todo-poderoso e que a vontade dele é soberana sobre você. E ele pega, vai, revelando exatamente o mundo espiritual. Ele pega, vem e diz uma coisa: aprendam a lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele diz. Tem momento que você está ansioso, tem momento que eu estou ansioso. E ansiedade é preocupação. Tem dia que a gente está muito preocupado. Ele está ensinando para nós aqui o que é que a gente tem que fazer quando a gente está preocupado, quando a gente está ansioso. E eu fui ver essa palavra ansiedade, que no grego significa merina, que é preocupação. É apreensão, tensão, insegurança, palpitação, sudorose, desconforto abdominal. Tudo isso gera ansiedade. Eu estava lendo. E às vezes você está muito ansioso. Talvez você esteja aqui nesta noite e você tem tentado lidar melhor com a sua ansiedade. Tem coisa que preocupa demais você, que você perde o sono. Que você fica, como é que eu vou fazer? Aí você fica medindo as coisas, e nas medições que você faz e as avaliações que você faz de tudo, você não vê saída, pronto, você entra em desespero. Porque você não está tendo controle da situação que está te gerando ansiedade. E se você for ficar nisso, você vai morrer cedo. Porque durante o transcorrer da sua vida, vão ser inúmeras situações que você vai perder o controle. Em várias ocasiões você vai estar diante de situações que você não vai ter controle e, consequentemente, você pode ficar ansioso e vai ter todo esse tipo de reação no seu corpo. Quando você não tem controle de nada e você é de Deus, você tem que acreditar que Deus está no controle. Se Deus estiver no controle, é melhor para você. Porque você não tem capacidade de decidir nada. Nem mesmo você não pode garantir para você mesmo que daqui a uma semana você vai estar vivo. Deus tem controle de todas essas coisas. E o apóstolo São Pedro, ele viveu isso, nessa experiência dele, ele pegou e disse: olha, você que vive ansioso aí, disse ele. Essa ansiedade que você tem, eu quero falar para você, depois de velho, que não vale a pena. Eu quero ensinar para você como é que você tem que fazer. Quais situações que te preocupam, quais situações que fazem você ficar ansioso, inquieto, sem dormir direito, sem comer direito. Não pense em outra coisa, fica pensando 24 horas na mesma situação. Eu quero ensinar para você o que é que você tem que fazer, disse ele. Ele pega, vem e diz no versículo 7, lançando sobre ele, diz, toda a vossa ansiedade, porque ele o quê? Tem cuidado de vós. Vocês viram o que ele está falando aqui? Lançar não é chegar assim e dizer: está aqui Deus. Não, é para você pegar e dizer: toma Deus, eu não quero nem saber disso. É o Senhor que é o meu Deus, que cuida de mim, que vai ter o controle na mão do jeito que o Senhor quiser. Isso é lançar para Deus. É quando você reconhece em Deus a capacidade de resolver, administrar e gerenciar situações que você não está em condições de poder administrar ou gerenciar. Aí você lança para Deus, mas esse lançar para Deus não é de qualquer jeito, mas é o lançar confiando, acreditando, porque não adianta eu falar para Deus que estou colocando na mão dele e estou morto de preocupado aqui. E aquela irmã que chega e diz: ah, pastor, meu filho só chega em casa de madrugada e eu fico muito preocupada, vou dormir 4 horas da manhã, que é a hora que ele chega, que eu realmente consigo aliviar meu coração. Mas eu já coloquei ele na mão de Deus. Não colocou nada. Porque se você colocar na mão de Deus, você vai fazer o que? Deus, ele está chegando às 4 horas da manhã, eu coloco ele nas tuas mãos, eu sei que o Senhor vai estar lá com ele e vai cuidar melhor do que eu. Enquanto o Senhor cuida, eu vou dormir. Aí você dorme.
Porque você sabe que vai dar tudo bem. Por quê? Porque Deus está cuidando. E isso é entregar nas mãos de Deus sem reservas. Sem reservas. Porque às vezes a gente diz que entregou alguma coisa para Deus, mas a gente está cheio de reserva. Eu entreguei, mas também não é assim não. Chegou uma irmã: pastor, eu estou orando pelo fulano. O senhor falou para mim para colocar na mão de Deus, mas eu quero casar com ele. E aí? Eu coloquei na mão de Deus, mas eu quero ele mesmo. Digo: então não colocou. Você coloca na mão de Deus, vai esperar para ver o que Deus vai fazer. E Pedro está dando um ensinamento aqui: lança para ele, te desfaz do fardo pesado, te desfaz daquilo que te cansa, daquilo que te desgasta, coloca na mão de Deus e descansa, vá viver. Não se permita morrer aos poucos por conta da ansiedade que fica mastigando você. E ele veio e explicou as consequências dessa ansiedade. Por quê? Porque essa ansiedade, essa preocupação, essa insegurança, esse medo, esse desespero, vai dar chance para o diabo descobrir qual é o ponto fraco para poder pegar você e atingir você. Ele pega gancho nessas coisas. Foi o que falou Pedro. Ele disse: lançando sobre ele todos os vossos desejos e a vossa ansiedade, porque ele o quê? Tem cuidado de vós. Aí depois ele vem e diz o quê? Sede sóbrios, seja equilibrado, não seja desesperado, não fica aí pirando a cabeça, não. Seja moderado, seja equilibrado, seja sóbrio. E faça mais ainda, além de ser sóbrio, olha o que ele disse: seja o quê? Vigilante. O que é vigilante? É perceber, estar atento, estar esperto, estar notando as coisas. É aquele que não fica disperso, ele fica tentando perceber o que se passa. Principalmente a forma como o diabo vem para tentar atacar. Porque Satanás vem com essas ideias, e muitas pessoas que às vezes estão assim naquela ansiedade, que desenvolve por conta disso uma depressão, daqui a pouco o diabo vem e diz: mete uma corda no pescoço, te pendura logo que não tem mais jeito não. Aí você vê pessoas que vão e acabam com a própria vida, porque acham que estão diante de um problema sem saída. E ele falando, ele disse isso aí: seja vigilante, esteja atento, não descuide, vigie. Ele falou: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar, ele disse. E ele usou exatamente o comportamento de um felino para tentar explicar como é que o inimigo age. Quando você vê esses filmes que aparecem muito na televisão, não sei se vocês gostam de assistir, da África, né? Aquelas histórias assim africanas, lá no Serengeti. Aí você vê as manadas, os gnus aqui, os leões ali. Na verdade, quem ataca são as leoas, né? Elas ficam esperando, olhando os gnus, ficam por ali, por meio do mato. Daqui a pouco ela sai atrás da manada. A manada toda sai correndo. E eles vão correndo atrás da manada, espantando a manada. Mas você prestar atenção como é a reciclagem da natureza? Todos os animais que eles conseguem pegar são os animais que ficam para trás. Os doentes, os fracos, são esses que servem de alimento para ele, porque os outros correm o suficiente para poder ir embora, como os antílopes, os outros. Mas os doentes e os fracos ficam retardatários, ficam para trás, e as leoas pegam e comem. Ele disse que Satanás é assim mesmo. Ele fica olhando, aí percebe, aquele ali está fraquinho pela ansiedade dele, está fácil de pegar, porque ele está ao derredor. Ao derredor é num plano mais longo, porque ao redor, a Bíblia diz que estão os anjos de Deus, mas ao derredor está ele, esperando a oportunidade. Por isso que Pedro fez essa comparação, dizendo que a percepção de ataque dele é que nem num felino, ele fica esperando, aquele ali está fraco, está enfraquecendo. A ansiedade, o medo, a insegurança, a preocupação está acabando com ele. É esse aí que dá para poder atacar. Ele pega, vai e ataca.
E Pedro, falando na experiência dele, ele disse o seguinte, uma coisa interessante, para você entender que a luta todo mundo tem. Não é você só que tem luta, não. Cada um tem a sua luta. Quem quer ser mais do que vencedor aqui, diga glória a Deus. Mas como é que você vai ser vencedor se você não tiver luta? Como? Só é vencedor quem tem luta para vencer, gente. Sem luta você não é vencedor. Deus está tentando dizer para você uma coisa interessante, que as lutas são inevitáveis na sua vida. Mas cada uma delas que você vence, você fica mais forte. Você fica mais experiente, você sabe como lidar e você se fortalece nas lutas. Quantas lutas você já conseguiu vencer na sua vida? Com certeza várias delas. Você está vivo aqui. Você venceu muitas batalhas já. E a Bíblia diz que com Jesus nós somos mais do que vencedores. Diga glória a Deus. É que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Quando é que eu sou mais do que vencedores? É quando eu venço a batalha, ainda tiro dessa batalha dividendos e vantagens para mim mesmo. Diga glória a Deus. Eu venço, ainda aprendo coisa e fico mais forte. Porque essa colocação de mais vencedores é quando você ia para a batalha com o inimigo, ganhava do inimigo e ainda trazia todas as riquezas que ele tinha com você, que se chamava despojo de batalha. Jesus está querendo dizer isso para você. Você foi preparado para vencer. Você não é nenhum fraquinho, não. Só se você colocar isso na cabeça. Porque se você realmente olhar para a palavra, você vai ver que você já tem um histórico de vencedor, gente. Tem coisa que você nem sabe porque você não lembra. Mas eu estava lendo que quando você saiu do seu pai para fecundar o óvulo da sua mãe, diz que a concorrência era de milhões, tentando chegar no óvulo primeiro. E dizem que na proporção é como se você tivesse naquela época que você foi para fecundar o óvulo da sua mãe, você tinha que atravessar montanhas do tamanho do Himalaia para poder chegar do outro lado, de tanta dificuldade que existia, porque você estava concorrendo com milhões. Só que quem chegou lá foi você, diga glória a Deus. Por isso que você está aqui, gente. Você não é qualquer um, não. Você já foi forjado para poder competir desde o momento que você tinha que furar esse óvulo aí. Uma competição violenta, e você conseguiu chegar lá, e você não tem consciência disso, e para e diz, eu sou fraquinho. Quem que disse que você é fraquinho? O diabo? Pois Jesus está dizendo que com ele você é mais do que vencedor de Jesus. E a palavra que diz isso. E o inimigo vem exatamente com essa visão de destruição, para tentar pegar você na sua fraqueza e no seu desânimo. Mas você foi preparado para a luta. Você foi preparado para a batalha, porque a própria vida preparou você para a batalha. A última batalha que você está vencendo é a batalha da Covid. E você está aqui e não vai morrer de Covid no nome de Jesus, nem tampouco eu, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa batalha vai passar e nós vamos sobreviver. Diga glória a Deus. É simples assim. Ah, meus irmãos, às vezes essas coisas têm que estar na cabeça da gente. Tem que estar na cabeça da gente, porque é na cabeça que se forma o entendimento e a consciência de um vencedor. Por isso que diz a palavra de Deus que um dia Deus chamou o povo dele para uma batalha e disse, olha, vocês nem têm armas boas. Vocês não têm espada para ir para a luta, vocês não têm escudo para usar na batalha, mas vocês têm o quê? Vocês têm as enxadas de vocês, você tem os ancinhos, vocês têm as podadeiras de vocês, e é isso que vocês vão usar na batalha e vão ganhar a batalha. E Deus chamou todos, diz a Bíblia, está lá no livro, eu acho que é do profeta Joel, que Deus chegou e disse, diga ao fraco, eu sou forte, disse. E Deus mandou todo mundo repetir isso. Eles foram para a batalha e ganharam. A vitória começa na sua cabeça. Quando você começa a se conhecer e saber quem você é.
Você não é qualquer um. Você é de Deus. Você é lavado no sangue do Cordeiro. Você tem o Espírito Santo auxiliando você, porque Ele está em você. Não é fácil derrubar você. Não é fácil atingir você. Não é fácil abater você. Porque para abater você, vai ter que bater de frente com aquele que te protege, a saber, o Deus Todo-Poderoso. Você tem que ter isso na cabeça. E diz a palavra que o Pedro foi passando isso, porque ele era um camarada muito experiente com respeito a essas coisas. Ele disse: resistires firme na fé, dizendo ao Satanás, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resista o inimigo firme na fé, porque sofrimento, luta e dificuldade, todo mundo tem passado, irmãos, em tudo quanto é canto. Mas Deus tem sustentado o seu povo. A sua batalha deve estar grande, a sua luta está grande, mas não é essa batalha que vai abater você, não. Você tem Deus, você tem Jesus, e baseado nessas experiências desse homem idoso, depois de uma experiência enorme, depois de uma vida com Jesus e de uma experiência com Deus, ele deixa claro que você tem todos os recursos para sobreviver, para se sobrepor a dificuldades e para vencer as situações adversas da vida que vêm para todo mundo. As adversidades da vida, ela é uma realidade para todos nós. A grande diferença é que tem pessoas que não sabem como lutar, mas você sabe como lutar porque você tem Jesus. E que Ele te abençoe, que Ele te sustente, que Ele te fortaleça e que você use as atitudes certas para ultrapassar essas batalhas todas que porventura você tem enfrentado. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.